Queridos irmãos, bom dia. Alegria muito grande de estar aqui nessa manhã para nós estarmos estudando a lição da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Elia, membro da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Nosso pastor Clébio Peixoto, a nossa querida irmã Esther, diretora da Escola Bíblica Dominical, me incumbiu de eu fazer esse estudo, de nós aqui estudarmos junto essa linda lição, que é a primeira lição do trimestre, e com um tema muito desafiador, que é falar sobre o pecado. Irmãos, isso é uma responsabilidade muito grande, e eu convido você, eu não sei quantos vão acessar os canais da nossa igreja, mas para nós é um prazer muito grande. A nossa igreja fica na Rua Coronel Francisco Soares, 472. Você é o nosso convidado. E assim que você puder e quiser, a nossa igreja está de portas abertas para os receber. E eu quero, irmão, convidar você para nós estarmos pensando nesse desafio tão grande, que é falar sobre o pecado. Creio que são milhares de visões diferenciadas, mas o que a Bíblia, a palavra de Deus fala? E nós temos um desafio de nós aqui pensarmos junto. E a palavra de Deus nos convida a lermos um pequeno texto, que é Salmos 51, os 5 primeiros versos. Eu quero ler com você antes, nós vamos orar, para que esse estudo seja relevante na sua vida, que te alcance, que te dê visão, que você receba esses conselhos, que você possa também estar recebendo e vivendo esses momentos tão preciosos que nós temos para viver, e muitas vezes o pecado tira nós desse foco, dessa linha de pensamento. Vamos orar então. Querido Deus e Pai, nós rendemos graça ao Senhor pelo privilégio que temos, ó Deus, de estudar a Tua Palavra. E nós te pedimos, Senhor Deus, que Tu venha falar ao nosso coração, que Tu nos dê entendimento, nos dê clareza, nos dê simplicidade, ó Deus, nos dê entendimento, Deus, naquilo que nós vamos ler, que seja, Deus, aplicado nas nossas vidas. Pedimos, Deus, pela nossas vidas, pela vida da nossa igreja, toda a direção, Pai querido, todos os membros, Pai querido, e cada um internauta, Pai querido, que se assim acessar esse canal, que eles possam receber também, Pai querido, essa dádiva dos céus, que é o ensinamento da Tua Palavra, que transforma a vida, que nos dá, Pai querido, ânimo, nos dá esperança, que nos dá, Senhor Deus, direção para nós vivermos nesse tempo de tanta corrupção. Nos ajude, Pai, nas nossas limitações e nos capacite, Pai, para que nós possamos, assim, estudar e aprender e viver tudo isso, Pai, que Tu tem para nos ensinar. Muito obrigado, Deus. Fica conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, querido, ler esses versos da palavra de Deus que se encontra no Salmo 51, do versículo 1 até o versículo 5, que diz bem assim: a confissão e arrependimento. Ao mestre de canto, o Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Betseba. Então nós estamos falando aqui da história de Davi, esse homem que Deus teve misericórdia dele e capacitou e viu o coração, a profundeza que existiu, a pureza do coração dele, e assim Deus os considerou como um coração segundo o coração de Deus. E você vê que Deus, a infinita bondade e misericórdia de Deus, ele cuidou, ele tratou, e Davi deixou grandes histórias lindíssimas, mesmo no momento de sofrimento, de tristeza, de pecado. E o texto diz bem assim para nós: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga minhas transgressões,
lava-me completamente a minha iniquidade, purifica-me dos meus pecados, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci da iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito, me faz conhecer a sabedoria. Irmão, estiquei um pouquinho, fui até o verso 6. E aqui, meus irmãos, essa lição traz para nós um desafio enorme. Novamente, eu repito, e quero aqui conceituar o que fala um grande mestre, o nosso professor, Dr. Jerry Key, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Esse homem foi assim um instrumento de Deus ali por 36 anos lecionando nesse seminário. E eu creio, irmãos, que grandes coisas Deus já fez através desse homem. Então ele para mim é um grande mestre, e eu quero aqui o que ele pensa, o que ele falou sobre o pecado. Ele explica que o pecado é fruto da nossa natureza humana, que temos uma inclinação para o mal em rebelião contra Deus. É tentar manter em nossas mãos a rédea da nossa vida, não permitindo que Deus atue como quer. É aquilo que desumaniza e corrompe nossa natureza, aquilo que gera a culpa verdadeira do ser humano diante de Deus. Que o pecado é a raiz de toda corrupção, desonestidade, guerra, preconceito, crueldade, violência, fome e etc. Essa é uma visão do nosso professor, Dr. Jerry Key. Irmão, mas nós temos a nossa lição preciosa, não é? Desse trimestre, que começa também dando aqui um parecer muito especial. Creio que tudo que está aqui é importante para a nossa reflexão, para o nosso pensamento. E nós introduzimos aqui dizendo que o pecado é um assunto que tem sido motivo de pilhéria e de indiferença, de ignorância. Satanás feito o máximo para que as pessoas não levem a sério, exatamente porque é o mal principal da humanidade, atingindo todos os seres humanos, e a causa de todos os demais males e do sofrimento. Por causa do pecado, as pessoas vivem longe de Deus, não encontram paz interior, e ao morreres, parte para um destino de sofrimento eterno, sem possibilidade de reversão. É qual peste universal que atinge todas as pessoas, enquanto esta só se preocupa com seus efeitos. Consideram pecado apenas um ato publicamente condenável, como matar, violentar, oprimir, desconhece a causa e o seu verdadeiro significado. Irmãos, aqui nós vemos que Satanás ele veio para confundir as coisas, para brincar com algo que não se brinca. O Senhor Jesus, ele colocou o homem lá no Éden e ele fez como faz conosco. Ele nos coloca nessa terra para usufruir do melhor que existe nela. Mas o homem, desde que ele pecou, ele desobedeceu. E nós hoje, essa geração toda, todo ser humano, traz com ele esse vírus do pecado
traz esse vírus no seu corpo, na sua mente, no seu coração, na sua vida, porque por causa da desobediência ao Senhor Jesus. E essa lição, ela nos explica com muita grandeza quanto nós precisamos olhar com um olhar bem seletivo para que nós possamos entender de forma simples e objetiva. E aqui ele nos fala, vejamos o ensino de Deus sobre o pecado na sua palavra. E aqui nós temos, meus irmãos, o aparecimento do pecado. Algo assim que vem nos atingindo toda a história humana. E ele fala bem assim, a palavra de Deus ensina que o princípio não havia pecado e que o ser humano vivia em comunhão com Deus. Gênesis 1, 27 a 31 nos explica, nos relata essa palavra, esse ensinamento. Deus colocou o primeiro casal como ponto alto na sua criação para administrá-la e dela obter o seu sustento, alegrando-se com o que Deus fizera. Com o que Deus fizera. Satanás, o inimigo de Deus, não se conformou com tanta paz e felicidade. Tentou os seres humanos para a desobediência a Deus e eles cederam à tentação. Desobedecendo a Deus, perderam a comunhão íntima. A comunhão e intimamente já estava separado e distante dele. Irmãos, aqui nós vemos que do jeito que ele fez com aquele casal primitivo, ele faz conosco hoje. A mesma desobediência, meus irmãos, que aconteceu lá no Éden, nós vemos ela se repetir nessa geração contemporânea. E nós, como igreja de Cristo, nós como adultos espirituais, homens que servem, que conhecem, que vivem a palavra de Deus, nós precisamos usar como base, como referencial, a nossa vida para que nós possamos, assim, cuidar dessa geração, de alguma forma, orientar, ensinar, mostrar a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Sabemos, irmãos, que esse tempo nós não temos referenciais. Nós vemos a história do nosso país, vivemos tanta coisa acontecendo, irmão, dentro, fora da igreja. E nós precisamos, irmãos, dentro das casas, dentro das famílias, a corrupção sendo instalada e destruindo vidas, não atentando para o ensino das Escrituras, da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. E essa responsabilidade é nossa, irmãos, como igreja de Cristo, como pessoas que conhecem e sabem do tamanho da responsabilidade. E aqui, irmão, ele traz para nós a herança do pecado. Mais um desafio muito grande. Assim como herdamos de nossos pais e avós a cor dos olhos e dos cabelos, o formato do nariz e do rosto, também herdamos aspectos de personalidade. Daí porque ouvimos dizer, tal pai, tal filho. E a manga não cai longe da mangueira. Ora, herdamos característica física e de personalidade, como não haveríamos de também herdar os aspectos espiritual e moral do pecado. Salmo 51, 5, Romanos 5, 12 também nos orienta. Infelizmente, ao nascermos, já recebemos como herança dos nossos pais e avós o pecado, o mal da raça humana, que se transmite de uma geração para outra e que nós legamos desgraçadamente aos nossos filhos e netos. Agora o pecado faz parte da raça humana,
O ser humano já nasce com ele dentro de si. É como doença hereditária. Somos pecadores por natureza e inclinados para o mal. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o pecado adâmico, né? Desde lá do jardim do Éden, Adão e Eva, aquele pecado trouxe para nós hoje ainda a corrupção, os ensinos negativos, irmão. E o que nós hoje, irmão, como homens de Deus, como igreja de Cristo nesse tempo, quais têm sido nossas atitudes? Qual o legado que nós temos deixado? E nós sabemos, irmãos, das sequelas do pecado. Sabemos o quanto que ele mata, destrói, quanto ele causa danos para toda a humanidade. E nós, irmão, muitas vezes não temos esse entendimento e muitas vezes deixamos a desejar. Deixamos de ser representante de Cristo quando nós erramos o alvo. Isso também é pecado. Quantas vezes que nós tomamos algumas decisões, irmãos, que é desagradável ao Senhor e precisamos rever os conceitos como servo de Deus e construir algo, construir base para que essa geração possa ver em nós algo diferente. A igreja de Cristo hoje ainda é um referencial, irmão, mas nós vemos o distanciamento dessa geração de Cristo, da igreja, e nós precisamos estar atento a isso e estar fazendo a nossa parte como servo de Deus. E aqui, meu irmão, ele diz que a extensão e a manifestação do pecado. A extensão e a manifestação do pecado. Qual epidemia hereditária e contagioso o pecado expandiu-se rapidamente, alcançando todas as criaturas. As crianças ainda pequeninas, sem que alguém tenha lhe ensinado, já demonstra tendência para o mal, atitudes más. Enquanto inocente, Deus não cobra deles o pecado hereditário. Mateus 19, 13 a 15, Marcos 10, 13 também nos orienta sobre isso. Mais uma vez, conscientes, são responsáveis diante de Deus. O pecado hereditário inconsciente torna-se pecado consciente, que continua a se manifestar em atos maus e pecaminosos. Irmão, o que isso quer dizer para nós? O texto inicial, ele diz que o pecado consciente é aquele, irmãos, que nós já fazemos quando nós temos consciência. E ele está falando para nós adultos, que muitas vezes fazemos as coisas conscientes, a maldade impera. Quando as crianças, nós vemos que as crianças já são rebeldes desde a infância. Mas Deus não leva em conta o tempo dessa ignorância, irmão. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E existe muitas pessoas adultas que continuam sendo criança também. E nós sabemos que eles pecam sem intenção. Então, um pecado inconsciente. Mas muitos pecam sabendo, irmão. A idade cronológica não quer dizer que seja a nossa idade racional. Porque muitas pessoas, crianças ainda jovem, bem pequenina, já faz coisas com maldade, sabendo as consequências, irmão. Então já é um pecado consciente. E muitas crianças, até uma idade já avançada, mas ainda tem aquele instinto de criança infantil. Então Deus fala para nós, esse estudo nos ensina que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então ele compara a criança pequenina que já comete várias perversidades, né? Já faz coisas que demonstram essa hereditariedade do pecado, mas que Deus ainda não leva em conta porque ele sabe que é inconsciente, né? E ele continua aqui dizendo que o pecado resulta de uma atitude de desobediência e de rebeldia diante de Deus,
separa a criatura dele, assim como aconteceu no Jardim do Éden, lá em Isaías 51, de 1 a 9, para deturpar cada vez mais a imagem e semelhança de Deus, a qual o homem foi criado. Satanás nos leva ao ato pecaminoso mais terrível, tais como depravações moral, violência, falsidade, maledicência, inveja, blasfêmia, que está lá em Romanos 1, 18 a 32. O ser humano consciente é que nada faz para ser curado da tragédia do pecado, vai de mal a pior, bem como a humanidade toda, e fica cada vez mais distante de Deus. Irmão, quantas vezes que nós descobrimos até, fomos ensinados e orientados, mas nós continuamos no pecado. Nós temos consciência, irmão, daquele ato pecaminoso, desonesto, agressivo, perverso, mas eles querem continuar. Porque o pecado, aparentemente, é muito bom, né? Ele traz alegria, uma falsa alegria, né? Mas as consequências dele, meus irmãos, muitas pessoas só vão ver após. Primeiro, eles fazem para depois pensar e saber que isso não foi bom. Mas nós aqui, meus irmãos, eu creio que nós podemos aqui, através desse estudo, descobrir o quanto o Senhor nos confronta em termos de atitude que nós tomamos, que muitas vezes desagrada o coração de Deus. E ele fala das consequências do pecado, irmão. Pela palavra de Deus, ficamos sabendo das consequências do pecado. O pecado está em todos os seres humanos e os afastam de Deus. Romanos 3, 23. Pelo pecado veio a morte, separação, que passou para todos os seres humanos. A sua recompensa e seu resultado para todos é a morte eterna. Romanos 6, 23. Podemos dizer que a morte existe sobre 3 aspectos, meus queridos irmãos. Morte física, separa o espírito do corpo. Morte espiritual, separa o ser humano de Deus. Já aqui na terra, morte eterna, aquela que morre separados de Deus, assim permanece na eternidade. Irmãos, que responsabilidade. Nós sabemos que nós temos nosso corpo físico, irmão. É típico a nossa finitude nessa terra. Um dia nós vamos partir. Mas ele chama a nossa atenção, meu irmão, para aquela morte espiritual. Aquela que afasta o homem de Deus, irmão. Essa morte, ela é algo algo totalmente fora do favor de Deus. Você perde tudo, irmão. O que é o homem sem Deus? Para que serve? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa função aqui? O homem sem Deus, a Bíblia diz que é pior que um animal de 4 patas, um quadrúpede. Imaginem, ele não está falando que nós somos igual a um animal, mas somos piores, irmão. Porque o animal, ele faz as coisas totalmente sem intenção. É o instinto dele. Mas o homem não, o homem pensa, irmão. O homem premedita. Ele comete o pecado sabendo das consequências. Então, nós vemos aqui que os conselhos que o Senhor nos dá, e nós precisamos, irmão, a morte separa o espírito do corpo, morte espiritual. Quantas pessoas, irmãos, que nós conhecemos, que hoje está afastado da casa do Pai, e que precisa apenas de cuidado, de zelo, de um abraço, de uma palavra de ânimo. E esse é o papel da igreja, irmão, é o nosso papel. Porque se ele partir dessa terra, a terceira morte,
sem Cristo, irmão, ela é irreversível. Ela não tem mais, não tem como. Existe um grande abismo, irmão, que quem está aqui não pode ir lá. E quem está lá não pode vir aqui. Irmão, nós precisamos de ter esse cuidado. Precisamos de viver esse momento com muita responsabilidade. Saber aonde que nós podemos ser úteis, irmão, no trato, no cuidado, no zelo, no acolhimento dessas vidas que têm se afastado da presença de Deus. São pequenos meninos espirituais. Pessoas que se achegam à igreja, irmão, e muitas vezes por minha causa. Quantas vezes com uma palavra minha, irmão, entristece o outro e desanima o outro. E muitas vezes até afasta da casa do Pai. Por falta de maturidade espiritual. E nós muitas vezes não pensamos nisso, irmão. Não temos esse cuidado, esse zelo. E o Senhor nos adverte. Ai daquele que faz as coisas de Deus de qualquer maneira, relaxadamente. Ele diz que nós estamos fora do favor, irmão. Então isso também nos diz a palavra que isso também é uma morte espiritual. O homem que está fora do favor de Deus. Porque o Senhor nos salva todo dia, irmão. Todo momento. Cada um dia é um milagre. E o Senhor tem tido esse cuidado conosco o tempo todo, a nossa vida toda, irmão. Esse é o grande benefício de nós servirmos ao Senhor. Aí eu falo, mas o ímpio também não dá? Também ele não recebe? Sim, recebe. Mas qual é o preço que o Senhor Jesus pagou lá na cruz do Calvário, doando o seu filho, o sangue do teu filho, para que Deus deu o seu filho para pagar o preço do nosso pecado. Então, meus irmãos, essa é a oportunidade grande que o Senhor deu para todos vocês que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não fizeram uma decisão ao lado de Cristo, que ainda não conheceram os benefícios de servir ao Senhor, de viver para Deus. E ele continua, o primeiro aspecto é inevitável, que é a morte física. O segundo é passível de ser mudado. E o terceiro é irreversível, irmão. Então, irmão, quando nós perdemos a alegria da salvação, por algum motivo, irmão, isso pode ser mudado. Isso pode ser transformado, acolhido, tratado, ensinado, motivado. E a terceira morte, irmão, essa é irreversível. É o grande abismo que não tem como voltar mais. Então, meus irmãos, nós temos que nos cuidar para que nós não percamos esse contato, essa graça maravilhosa, que é servir ao Senhor, que é viver Cristo cada momento. Toda forma de pecado é uma afronta a Deus e a sua vontade, e atinge também o próximo. Foi o que eu acabei de dizer, meu irmão. Quantas vezes que nós pecamos com uma palavra, nós afastamos por causa de uma palavra, nós entristecemos, nós desmotivamos, nós não acolhemos, irmão. E a igreja de Cristo é a casa do Pai, irmão. Ninguém é dono. Todos nós estamos ali para servir o Senhor, trazer a nossa vida para receber e também doar aquilo que o Senhor deixou para cada um de nós. E nós muitas vezes, irmão, nós somos pedra de tropeços, porque nós perdemos o foco de Cristo. Nos esquecemos do amor grandioso de Cristo. Doou lá na cruz do Calvário por nós. E muitas vezes não temos a paciência que o Senhor teve conosco. Mas ainda é tempo, irmão, de nós estarmos mudando e revendo nossos conceitos. Precisamos, irmão,
de ensinar, orientar, para que nós possamos conscientemente entender qual é a responsabilidade que temos como servo de Deus. E ele continua, meu irmão, o reconhecimento do pecado. Mesmo assim, pessoas há que dizem não ser pecadora, mas em 1 João 1:8-10, temos a declaração de que tais pessoas estão enganando e de que nela não há verdade. São mentirosas, afirmando não ver verdade o que a palavra de Deus declara. Faz Deus mentiroso. Até que ponto vão a ousadia e a temeridade do pecador renitente? Irmãos, esse texto de João 1, versículo 8-10, eu quero acreditar que esse que diz que não tem pecado são aquelas crianças inconscientes, inocentes. Porque, meu irmão, todos, ser humano, ele já nasceu com o vírus do pecado. E nós precisamos nos conscientizar, obedecer, viver, depositar sobre os ombros do Senhor os nossos pecados, para que ele possa nos perdoar. Ninguém é inocente, irmão. Ninguém. O texto de João 1, 1 João 1, de 8-10, ele deixa bem claro: temos a declaração de que tais pessoas estão enganadas e de que nelas não há pecado. Isso é o que eles pensam, irmão, mas não é verdade. São mentirosos. E afirmando não ser verdade o que a palavra de Deus declara. Faz Deus mentiroso. Até que ponto vão a ousadia e a temeridade do pecador renitente? Eles, irmão, muitas vezes não querem ouvir. Eles rejeitam Cristo. Ainda arruma argumento para querer justificar essa atitude. E o que nós podemos fazer é lamentar. Porque o Senhor Jesus, ele não aceita isso. Ele não vai aceitar. Um dia, eles vão chegar lá e bater a porta. E o Senhor falou: não te conheço. Irmãos, e muitas vezes, eu não quero que o sangue deles seja tirado, colocado sobre a minha responsabilidade. Aqui nós estamos falando, nós estamos orientando, nós estamos mostrando o texto, estamos mostrando o Evangelho de Cristo com clareza. E aquele que rejeita vai ser rejeitado também na presença do nosso grande Rei. E ele continua, irmão, aqui nos orientando a respeito, pela sua própria opinião, colocar Deus na conta de mentiroso. O mundo na separação torna-se cada vez mais alto e espesso, e o homem mais distante de Deus. Essa é a consequência, irmão. Aqui nós estamos falando do reconhecimento do pecado. E ele está falando que o homem, na sua incredulidade, na sua rejeição ao Criador, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, cada vez mais ele se afasta mais do Senhor Jesus. Irmãos, e nós não podemos desistir. Nós precisamos cada vez mais, com clareza, com amor, com dedicação, estar falando do amor de Deus, pregando a palavra, ensinando, orientando e alcançando, acolhendo. Esse é o papel da igreja. O Senhor Jesus não está aqui mais. Os anjos gostariam de fazer, mas o Senhor colocou essa responsabilidade sobre a igreja. E essa igreja sou eu. É cada um dos servos de Deus, membro da igreja. É o nosso líder, o nosso pastor, a liderança da igreja. E precisamos ter essa consciência, irmão, que nós temos uma grande responsabilidade. E ele continua: o muro da separação
torna-se cada vez mais alto e espesso, e o homem mais distante de Deus. Ao pecador que não reconhece o seu pecado, nem mesmo a próprio Deus pode ajudar. Pois é qual o doente que, não reconhecendo estar enfermo, não procura médico e não toma a medicação. Está aqui, meu irmão, mais um argumento de clareza para facilitar o entendimento. Ele comparou o médico, o doente, o remédio, o pecador, o homem que não conhece Deus, que não busca o Senhor, que não faz o encontro com Deus, que não reconhece o seu pecado e entrega a sua vida. Ele vai continuar doente, irmão, no pecado. E ele deu aqui, ilustrou isso daqui de uma forma muito sábia, que o médico, que o doente, ele sabe da sua dor. E ele sabe que a única esperança é ele procurar um médico. E ele vai prescrever o remédio. E ele vai ter que tomar esse remédio. E nem sempre o remédio é bom. A vida cristã, irmão, é desafio. O evangelho é sacrifício, irmão. Não é fácil. Mas a recompensa dele é boa. Já o pecado é o contrário. É doce como mel. Mas a consequência é amargo como fel. É separação de Deus. É sofrimento, é dor, é morte. E precisamos ter essa consciência, irmão, de que o Senhor, ele está de braços abertos a nos acolher. E o castigo do pecado, irmão, nós estamos chegando para o final, o tempo é bem pequeno. Já vimos que a pena do pecado é a morte, sob 3 aspectos. Um inevitável, um passível de mudança e o outro irreversível. É a tristeza da morte nos 3 aspectos, está na separação. O Senhor Jesus Cristo, ao morrer na cruz, exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Em Mateus 27, 46. Não foi mera força de expressão. A palavra de Deus declara que a alma que pecar, essa morrerá. E Ezequiel 18, 20, João Batista disse a respeito de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29, Jesus veio ao mundo sofrer o castigo do nosso pecado. E se o castigo do pecado é a separação de Deus, as suas palavras na cruz têm um significado real e muito profundo. Na cruz, ele carregou em seu corpo o nosso pecado. 1 Pedro 2, 24. Sofreu o castigo do pecado, a morte, a separação, para poder livrar-nos do mesmo. Aqui, meu irmão, nós vemos a história de Cristo. Vemos os exemplos de Cristo, o sacrifício de Cristo. Tudo ele fez, meu querido irmão, para que nós pudéssemos hoje estar aqui, vivendo nesse tempo, confiado na esperança de uma vida eterna com Cristo. E hoje ele já nos proporciona essa vida de esperança, de paz, de salvação, de amor, de graça, e a nossa esperança de uma vida eterna ao lado do Criador. Que você possa, meu irmão, ter o privilégio, a oportunidade de conhecer esse Deus, de viver esse Deus, receber na tua vida, oferecer para a tua família, irmão. Porque Cristo é a única esperança para esse mundo, para essa geração, para as famílias, irmão, que estão se perdendo, estão auto se destruindo. Sem Cristo não dá, irmão, não tem como. Nós podemos até nos enganar, porque muitas vezes nós queremos enganar até o próprio Deus, dizendo que eu não tenho pecado, eu faço tudo certo,
eu sou bom para todo mundo, eu faço caridade. Não é o suficiente, meu querido. Nós precisamos nos conectar com Cristo, entregar nossa vida, viver para Ele, deixar que Ele direcione nossos passos, negar a nós mesmos, mortificar nossos prazeres. Essa é a expectativa do coração de Deus para a sua igreja, para o seu povo. E eu recomendo, irmão, a você que hoje ainda existe essa oportunidade. E eu quero concluir, meu irmão, dessa forma, cada ser humano pode e deve meditar à luz da palavra de Deus, na sua condição natural, hereditária de pecador, e pensar nas tristes consequências. Pode e deve ir a Deus por meio de Cristo Jesus e pedir que o castigo sofrido por Cristo na cruz liberte do pecado, confessando a Deus. Irmão, que facilidade, que simplicidade. O Senhor nos pede muito pouco, irmão. Nós vemos na introdução a história de Davi. Davi foi um homem considerado segundo o coração de Deus. E um homem que cometeu toda sorte de pecado, de perversidade, irmão, de traição, mas apenas confessou a Cristo. E termina com essa mesma fala. A separação pode livrar-nos do mesmo. E na conclusão, o castigo sofrido por Cristo na cruz liberta do pecado, confessando a Deus. Confessa o teu pecado, irmão. Receba Cristo. Viva dessa forma. É fácil? Não, não é fácil. As lutas vão acabar? Não vai acabar. As mentiras, as fofocas, as perseguições não vão acabar. Mas o Senhor, quando Ele permite isso, Ele já dá um escape, irmão. Ele dá o conforto que nós precisamos. E eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por esse momento que passamos aqui. Agradeço pela nossa igreja, pela nossa liderança, e que o Senhor continue nos sustentando, nos dando graça, nos capacitando, nos dando sempre a alegria, o prazer, a esperança de viver Cristo em todo momento, em todo tempo. Vamos orar agora e encerrar esse momento de estudo e que essa palavra seja aplicada no teu coração, que você possa viver isso com graça, com simplicidade e com dependência do Senhor Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome e te engrandecemos, porque o Senhor concedeu a nós esse dia de vida, o Senhor nos salvou, nos guardou, nos abençoou, nos deu o privilégio, a oportunidade, ó Pai, de estudar a tua palavra e aqui, ó Deus, ensinar, compartilhar e suplicamos, Pai, que tu aplique na vida de cada uma pessoa que onde ouvir e que eles recebam e que eles façam uso dela, Pai, de tal forma que eles tenham uma vida, Pai, que imite o Senhor, que ele seja exemplo, que ele seja guiado, protegido, sustentado por ti, Pai. Continue falando no nosso coração, abençoando a nossa igreja, toda a liderança, todas as famílias, Pai, todas as ovelhas, todas as pessoas, Senhor Deus, que pertencem ao rol de membro da tua igreja. Que ele seja alcançado, ó Deus, pela tua graça e renovado, que ele seja animado, que eles possam, Deus, se envolver e assim aplicar, Pai, a tua palavra no seu coração e viver de tal forma, Deus, que tenhamos paz e esperança. No nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, oramos agradecido. Amém.